Beleza, galera. Então, vamos, né, para o nosso momento prático agora, para a gente brincar um pouquinho com, né, o relacionamento aí de herança. Beleza? Eita, meu computador deu uma travada, mas vamos com calma que ele... Pronto, beleza. Então, repassando aqui, né? Nós temos nossa conta, não é isso? Conta tem número e saldo. Nós temos um construtor que recebe um número e o saldo, não é isso? Temos um construtor, né? Uma sobrecarga de construtores, né? Então, o nosso construtor aqui agora, esse tem somente, né, um número e o saldo ele inicia zerado. Temos nossa função creditar, debitar, né? Verificamos aí se tem saldo na conta, realizamos a operação, fizemos uma função imprimir, que aí ele vai estar imprimindo, né, o número da conta e o valor do saldo, e temos nossos gets e sets, né, para a função ali. Recapitulando nossa conta de repositórios. Então, nosso repositório de contas, né? A gente vai ter uma base de dados, não é isso? Um array, que vai guardar objetos do tipo conta. Ele chama, né? O nosso array chama-se contas BD, né? De base de dados. E aqui nós temos um índice. No construtor, nós definimos que o nosso array, né, com 5 posições, né, reservamos 5 posições ali de memória. Só recapitulando, né, pegamos somente a primeira posição do endereço de memória. E a partir dessa primeira posição, a gente consegue ter acesso às outras 5. Então, reservamos esse espaço e inicializamos o índice com 0. Esse índice é para a gente manter o controle, né? Beleza. Feito isso, instanciado o nosso objeto do tipo, né, repositório de contas, toda vez que a gente quiser inserir um objeto do tipo contas, a gente chama, né, nosso método inserir e passamos um objeto do tipo conta como parâmetro para a nossa conta. Feito isso, a gente vai adicionar essa conta que a gente passou como parâmetro no nosso array, né, na posição inicial, que no caso é 0. Então a gente guarda esse cara e acrescenta um índice. Toda vez que a gente inserir um objeto do tipo conta no array, a gente, né, incrementa o nosso array até chegar no limite da nossa conta, que aqui são 5 posições. Não fizemos tratamento de exceção, né? Seria bom aí, se chegar a 5, o que acontece? Tem que mandar uma mensagem para o usuário e dizer assim, olha, ultrapassou o limite, né? Então, a gente pode inserir um tratamentozinho de exceção aí, só para deixar beleza. Fizemos também o nosso método imprimir, né? Então, aqui a gente percorre o array da posição 0 até o índice, né? Que são a quantidade de contas que estão cadastradas, e para isso a gente faz a impressão do número da conta e do saldo da conta. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Tudo de boa? Então, vamos implementar agora o nosso objeto do tipo poupança, né? A nossa nova classe, né? Então, vamos lá. Vamos criar uma nova classe. Essa classe, ela vai se chamar poupança. Beleza? Tudo tranquilo até aí? E aí, na poupança, a gente vai utilizar a palavra reservada extends conta. Ao fazer isso, eu estou dizendo para a minha classe, ele vai dar erro aqui, porque ele vai dizer que está faltando construtor, está faltando uma série de informações aqui. Mas ao colocar extends conta, isso a gente linka as duas classes. Eu estou dizendo que poupança ela é uma subclasse de conta. E poupança ela vai evoluir, ela vai adicionar novas funcionalidades em conta.
Então, nós vamos estender, né, conta através da nossa classe poupança. Beleza, galera? Tudo de boa aí? Então, para começo de conversa, né, nós precisamos do nosso construtor, não é isso? Então, o construtor, ele precisa ter o mesmo nome, né? Tem que ser um nome idêntico aí da nossa classe. Reparem que o erro que estava ali em cima, ele já sumiu, né? Então, a gente precisa ter o mesmo, né, nome. E aqui a gente pode dizer como é que o nosso construtor vai estar funcionando. Então, aqui eu vou ter um string número, que é o número da conta, certo? E para repassar essa informação para o nosso construtor lá de conta, a gente vai utilizar uma segunda palavra reservada, que é chamada de super. Isso aqui, pessoal, quer dizer o seguinte: chame o construtor da superclasse, que é conta. Então, no caso aqui, ó, o construtor lá, a gente vai passar o número, tá? Então, ele vai fazer aquela análise. Quando a gente criar um objeto do tipo poupança, ele vai vir, poupança, tem número? Tem saldo? Opa, não. Então, não é esse construtor. Vai para o próximo. Tem número? Tem. Opa, então é esse construtor aqui, tá? Então, quando a gente criar um objeto do tipo poupança e a gente passar essa informação aqui, a gente inicializar o super, né, o construtor da superclasse, a gente vai estar redirecionando as informações. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Que agora a gente tem um detalhe. Vamos supor que eu tenho eu queira fazer alguma operação utilizando o número ou o saldo. Vamos supor que saldo. Então, ele vai dar um problema, ele vai dizer que não, que a gente não consegue estar acessando o saldo. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó, o que que acontece? Não foi declarado, né, o saldo, porque a gente precisa voltar lá no pai, e aí agora, em vez de ser privado, número e saldo precisa ser ó, protected. Protected. Então, pronto. Feito isso, agora, na minha poupança, eu consigo ter acesso ao número e ao saldo de conta, né? Porque a poupança, ele também tem as mesmas características, né? Deixa eu ver porque que ele... Acho que ele não vai rodar aqui dentro, mas eu posso fazer aqui. Deixa eu ver. Então, reparem que ele ficou azulzinho, o saldo. Então, se ele ficou azul, é porque ele está se referindo a esse saldo aqui, ó, de conta. Beleza? Então, a gente consegue, através da poupança agora, ter acesso tanto ao saldo quanto ao número. Então, esse acesso só é possível porque a gente está, ó, estendendo conta. Beleza? Mas assim, a gente não vai utilizar, tá? Por enquanto, esse saldo aqui. Beleza, galera? Então, temos o nosso construtor. Se a gente for lá na nossa classe, né, principal, no main, agora a gente pode criar, por exemplo, ó, poupança P1 é igual a new poupança. Deixa eu botar 333. Então, temos agora um objeto do tipo poupança, tá? E aí, o que que é legal? Se a gente colocar aqui, ó, P1 ponto, se a gente colocar o ponto aqui, a gente vai ter acesso tanto a creditar, quanto a debitar, quanto get saldo, get número, porque são métodos que foram implementados na classe Py. São os métodos que já foram implementados aqui em conta. Então, isso aqui, né, é bem interessante, ó. Então, a gente pode, por exemplo,
ela está zerada, né? Então a gente pode agora creditar. Creditar 100. Então, a gente pode creditar um valor, né, na conta e podemos também P1.debitar. E aí a gente pode debitar 50. Beleza? E agora é que vem a parte legal da coisa, a parte interessante. A gente pode, ó, bd.inserir conta P1. Eu posso inserir objetos do tipo poupança no nosso repositório de contas. Alguém sabe me dizer por quê? E aí, galera? Alguém sabe dizer por que essa bruxaria? Vamos rodar aqui agora para ver? Ninguém? Cri, cri, cri. Todo mundo dormindo, né? O que acontece, pessoal? Poupança, ela também é do tipo conta. O nosso array, ele armazena objetos do tipo conta. E poupança é filho de quem? Não é filho de conta? Então, se poupança é filho de conta, isso significa que o nosso array do tipo contas, ele também pode armazenar objetos não só, né, do tipo conta, que é o pai, mas você consegue armazenar objetos do tipo filho também, do tipo poupança. Então, reparem que em todo o desenvolvimento de sistema é feito dessa forma. Né? Pode ser com base de dados, pode ser com os bancos de dados. Né? Então, você consegue armazenar essas informações no banco de dados e ter uma homogeneidade da armazenação, do armazenamento, perdão. E aí, o que está faltando agora? Precisamos agora implementar precisamos implementar agora um método, né, que vai diferenciar poupança de conta, que vai ser justamente o método render juros, né? Então a gente vai render juros, beleza? A gente vai receber um valor aqui que vai ser o valor dos juros, né? Que é a taxa. E aqui a gente pode tem duas formas, né? A gente pode ter uma variável auxiliar aqui chamada juros, que é igual o saldo vezes a taxa, beleza? Então eu pego o saldo que está lá armazenado da conta, né? E aí eu chamo, por exemplo, a função creditar, né? Creditar juros. Beleza? Ou então, se você não quiser uma variável temporária aqui, a gente pode substituir, pode ser aqui, ó, que nem a gente fez a outra vez, ó. Já direto aqui, ó. Creditar o saldo vezes a taxa. Salvou aqui, pronto. Temos o nosso método para render os juros. E aí agora a gente pode vir aqui na nossa função, ó, P1 ponto render juros. Nós temos um método agora para fazer o rendimento de juros, tá? E se eu, professor, e se eu fizer isso com C1 ponto render juros, será que vai funcionar? Olha lá, ó. Ele vai dar um erro, ele vai dizer que esse método aqui, ele não foi implementado na classe conta.
ele foi implementado somente na classe poupança. Então, se a gente comentar aqui, ó, então beleza, se a gente rodar agora o projeto, aí, repare que a conta agora que antes estava 50 e agora está 50,5, né, rendeu juros, a taxa de 1%, e foi adicionado na conta. Tranquilo, galera? Dúvidas? Por enquanto, não. Tudo tranquilo mesmo? Quer implementar outro exemplo? Vamos implementar o automóvel. Deixa eu fechar aqui. A gente tem 3 classes, né? Classe pai. Eu criar aqui um novo projeto. Vamos chamar de veículo. Concessionária, que é melhor, né? Então, pronto. Nossa concessionária, ela vai ter, né, uma classe que é chamada veículo, né? E vão ter 2 classes filhas que são chamadas de automóvel e caminhão, né? Então vamos lá, veículo. Aqui nós temos que ter protected, motor, e o número de rodas. Beleza? Construtor, mesmo nome, né? Veículo, 2 parâmetros. Beleza? Tá. Diz número de rodas é igual ao número de rodas que nós recebemos como parâmetro. Tranquilo? Construtor aí tá ok. Gets e sets vocês podem fazer aí depois. Aqui a gente pode fazer, por exemplo, uma função public, sei lá, imprimir, para imprimir os valores, ok? E o número de rodas, né, do veículo. Beleza? Faltou o tipo aqui, né? Tudo ok? Podemos fazer uma função, uma classe chamada principal, main. Então aqui agora a gente pode criar objetos do tipo veículo. V1 é igual a new veículo. E o motor a gente bota aqui 100 e o número de rodas 4. Beleza? Temos aí o veículo, a gente pode botar V1 ponto imprimir. E aqui a gente faz a impressão das informações do veículo. Então, motor 100, número de rodas 4. Beleza? Tudo tranquilo até aí?
Me passem aí o feedback. Aí tranquilo. Aí agora a gente precisa ter um filho, né? Então um filho vai ser automóvel. Esse automóvel, para poder ser filho de veículo, a gente vai ter que, ó, extends veículo. Então, esse relacionamento, quando a gente coloca o extends, ele faz o link, né? Ele diz que automóvel vai estar estendendo as funcionalidades de veículo. Já está com protected já. E aqui uma coisa legal que a gente pode ter, a gente vai ter características exclusivas de automóvel. Então, por exemplo, aqui no caso do automóvel, a gente vai ter o tipo do automóvel. Então, a gente vai ter, ó, private string tipo. Então, reparem que aqui eu estou chamando private porque é específico de automóvel. Só automóvel que vai ter acesso a esse tipo, a essa variável. Lógico que automóvel também tem, né, consegue acessar, ó, o motor e as rodas do veículo, porque são as características do pai. Então, eu tenho as características do pai e agora eu tenho uma característica específica do automóvel, que é o tipo dele. Beleza? Vamos para o construtor agora. Então, a public, mesmo nome, né, da classe, automóvel, tem que ser idêntico, tá? Então, aqui a gente vai ter int motor, vírgula, int número de rodas, e a terceira característica, que é o tipo, string tipo. Beleza? Então, eu preciso chamar o construtor, tá, do pai, que a gente vai passar o motor e o número de rodas. A gente vai passar essas informações para o construtor de veículo, né? A gente vai chamar esse construtor aqui, ó, do pai. Beleza? Então, quando a gente chama assim super, então a gente está chamando as informações desse construtor aqui. E precisamos inicializar agora, né, o tipo this.tipo é igual a. Então a gente pega e inicializa, né, as informações do tipo. Beleza? Se a gente for lá no principal agora, a gente já pode ter, por exemplo, veículo, né? Já temos automóvel. A1 é igual. Eu acho que. Tá, permite. New automóvel. Então ele vai ter. A gente pode botar 25 cilindradas, 4 rodas e o tipo passeio. Beleza? Se a gente chamar o imprimir aqui, ó, A1 ponto imprimir, a gente vai conseguir imprimir também. Porque a gente está chamando o imprimir do pai. Então, ó, a gente rodar aqui, porque está com asterisco aqui, não estou entendendo. Então, rodamos lá, ó. Então, a gente tem o primeiro, né? E o filho também. Ó, professor, mas e a característica lá, o tipo do carro que não foi, tá vendo? Então, aqui a gente pode acrescentar, né, no nosso construtor public imprimir. A gente vai fazer uma sobrecarga, né, do construtor, porque já tem imprimir lá no pai. Então aqui a gente pode trazer informações adicionais do pai. Então aqui eu posso chamar super.imprimir, ou seja, eu vou fazer aquela impressão lá que está sendo feita no pai e eu vou adicionar essa função específica que eu tenho aqui, que é justamente o tipo do automóvel. Então aqui eu faço a impressão do tipo. Salvamos, e aqui na função principal, se a gente rodar novamente, ele vai puxar lá as informações, tá vendo? Motor, número de rodas, e agora a gente tem uma função imprimir especializada, né, específico para o filho, né, que tem um tipo de passeio. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo tranquilo? Deem um feedback aí.
A última classe agora é o caminhão, né? Então, o caminhão ele vai possuir também uma característica específica que é diferente, né, de veículo, que aqui vai ser a carga, tá? E aí a gente vai ter que ter um construtor específico para caminhão, né? Então, ó, public, caminhão. E aqui mais uma vez, né? A gente vai ter que ter o int motor, int número de rodas e int carga. Passamos para o construtor do pai as informações que ele precisa, que é justamente o motor e o número de rodas. Então, feito isso aqui, a gente já tem a inicialização. Ele vai dar erro. O que está faltando aí, galera? Qual é um detalhe crucial aí que eu esqueci, que iria matar aí o nosso programa? Extends veículo. Então, se não tiver o extends veículo, a gente não faz a hierarquia, né? Não define a hierarquia, não define o relacionamento. Então, beleza, botou extends veículo ali, ó, o nosso sistema já, o nosso construtor. Então, passamos a informação para o construtor do pai, que ele pede, que é o motor e número de rodas. E agora vamos, né, guardar aqui as informações do nosso construtor específico, né, de caminhão. Beleza? Então, a gente já pode, mais uma vez, né, indo lá na função principal, ó, a gente já pode criar o nosso caminhão, né? Caminhão C1 é igual a new caminhão. E aqui a gente tem, o caminhão tem, vamos botar aqui 200 cilindradas, vamos botar 16 rodas. E aqui a carga. A gente pode botar aqui 25 toneladas. Então, beleza. Podemos também, ó, C1 ponto imprimir. Chamar, né, a impressão lá das informações, que é feito também pelo pai. Se a gente rodar agora e mandar imprimir, vai acontecer que nem com o irmão dele, automóvel. Olha lá, o motor, né, o primeiro, o segundo, que é o automóvel, né? 25, o número de rodas e o tipo, que é passeio. E aqui o caminhão, ele vem com motor e o número de rodas 16. Então agora a gente precisa evoluir ou especificar, né, a função imprimir do filho, né, para imprimir aquela informação adicional do filho. Beleza? Então a gente vem public void imprimir. E aqui a gente chama o super.imprimir. Então aqui eu estou chamando, né, a função que imprimir, que foi implementada lá na superclasse, beleza? E vou adicionar a impressão da informação específica aqui, que é a carga do caminhão. Beleza? Então, feito isso, salvei. Se eu agora fazer o mesmo processo de impressão, ó, o que vai acontecer? Então, agora eu tenho motor normal, né, que é do tipo veículo, eu tenho motor do tipo, né, automóvel e tenho as informações do caminhão. Tranquilo, galera? E aí a gente pode fazer um array, né? Um array de que tipo? Mandem aí. Que tipo de array que a gente vai criar aqui agora? Ninguém? E aí, galerinha? Qual é o tipo do array que a gente vai ter que criar? Que objeto, José? E aí, Ian? Kian, Davi, Rebeca. Esse objeto. Muito bem, é isso aí. Nós vamos ter que criar um objeto do tipo veículo, um array que vai armazenar objetos
do tipo veículo. Muito bem. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, veículo. Aí a gente bota BD veículos é igual a new veículo 5. Não é isso? Criamos aí uma rede de 5 posições, né? Reparem que o que nós estamos fazendo aqui é só título de teste, tá? O correto mesmo, o ideal é criar uma classe para criarmos um objeto, um array, né, do tipo veículos privado, para o usuário não poder ter acesso a essas informações, tá? Mas como a gente já está avançado no horário, então é o seguinte, nosso foco aqui, eu vou fazer só a título de testes, beleza? Mas o ideal é que esse array ele esteja numa classe e ele esteja protegido, beleza? Isso tem que estar bem claro e fixo na cabeça de vocês. A gente tem que encapsular essa informação, tranquilo? Então, podemos agora adicionar tanto o veículo, objeto veículo, quanto o objeto automóvel, quanto o objeto caminhão, no nosso array que a gente acabou de criar, né? Então, a gente vem aqui, BD veículo 0, né, que é a primeira, é igual a V1. Guardamos o V1. BD veículos 1 é igual a A1. E BD veículos é igual a 2, né? Posição 2 é igual a C1. Então, reparem que, ó que interessante, como que isso é útil para a gente. A gente consegue guardar objetos que, teoricamente, são, né, diferentes, eles possuem relacionamentos, né? Todos são filhos de veículo. Então, a gente consegue armazenar tanto o automóvel quanto o caminhão num array do tipo veículo. Beleza? Ô, professor, e aí se eu quiser fazer um loop para rodar, para imprimir esse array, dá para fazer? E aí, o que vocês acham? Com certeza. Então a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte, ó, criar um for até, vamos botar aqui, né? Sem pegar a posição toda, acho 2, 0, 1, bota 3. E aqui a gente pode BD veículo. Cadê? BD veículos. Aí aqui a gente passa o I. E aí aqui o que vai acontecer? A gente botar o ponto aqui, eu vou ter acesso à nossa função imprimir. Vamos testar para ver o que vai acontecer? Eu vou fazer dar um comentário aqui nas funções de impressão, só para a gente conseguir rodar esse teste aqui e ver o que vai acontecer. Beleza? Então, vamos lá. Temos o motor, o primeiro, temos o automóvel, né, o veículo, e temos o caminhão, que foi o terceiro objeto que está armazenado lá no nosso array. Beleza, galera? Dúvidas? O que vocês acharam? Tudo de boa? Podemos encerrar por hoje?